comentou um negócio e eu acho que é bem isso. A gente estava mencionando, por exemplo, O Senhor dos Anéis, e você Uhum. estava mencionando também, né, o histórico da sua família com a questão de línguas, né, de Sim. linguistas e tal. Uhum. E eu acho super interessante porque, assim, a gente precisa também reforçar com a galera que nos acompanha e com quem vai assistir depois, né? A cultura geek e o geek, gente, hoje talvez um pouco mais hypado, e as pessoas talvez, eu gosto de DC e Marvel, eu sou geek. Tudo bem, mas o que que é o cara que gosta de DC? O cara, assim, genericamente, a pessoa que gosta de DC, gosta de Marvel, é a pessoa que vai em busca da referência. Você lê uma HQ, pronto, a gente assistiu no cinema, Guerra Civil. Beleza. Eu tive a oportunidade de ler as HQs. Gente, não era uma HQ. Não era assim, Guerra Civil, peguei e li. Não. Eram várias HQs que se interligavam. Então, para você entender toda a história do Guerra Civil, tinham várias revistas diferentes, várias HQs. E não é assim, mas várias né, dos Vingadores, né, do Capitão América. Não, não, não. Era do Wolverine, era do X-Men. Tinha uma que era de uma jornalista. Então tinha um N, tinha o Quarteto Fantástico, tinha o Quarteto Fantástico envolvido, aí tinha a HQ do Thor. Então, cada HQ específica do Wolverine, todas elas, num emaranhado, traziam a história da Guerra Civil. Então, gente, ser um geek, sobretudo, é ser uma pessoa que busca, que pesquisa. O Senhor dos Anéis, cara, a gente brinca e fala que o Tolkien criou o Senhor dos Anéis, criou a história, só para poder usar os idiomas que ele criou. Porque aquilo são Sim, idiomas. Ele criou idiomas, né? Então, é muito importante deixar isso claro. Porque, igual você está trazendo isso, e às vezes as pessoas falam, mas está divagando. Não, não está divagando. não, Para a não, tá, pessoa é poder tudo criar. dentro ali. Exato, para a pessoa criar uma história no qual a gente vai imergir, que a gente vai mergulhar. Por exemplo, tá aí, a gente vê grandes referências nos nomes do Dragon Ball, que são nomes de vegetais. O Kakaroto, entendeu? Que é o Vegeta. Então, e aí você fala, pô, tem essa relação? Tem, claro que tem essa relação. Agora, você vê no Naruto também, tem uma grande, né, referência, por exemplo, no próprio Dragon Ball. Por que que o falecimento, né, do Akira Toriyama foi essa questão tão gigante? Porque ele é assim, digamos, a gente pode falar que ele é Odin, pronto, tá aí. Eu fiz uma brincadeira aqui que quem Com o entende, Thor. O pai entendeu? do Thor, né? O pai de Apenas, né? todos, é o O All pai de Father. todos. Ele é o pai É. de todos. Então percebam como que uma coisa traz uma referência na outra. E isso porque a gente vê, a gente estava falando aqui agora de arquétipos de Jung, a gente fala, pô, mas que viagem. Aí você vê o meme na internet do cara brincando e falando, nossa, eu vi um anime novo, aí ele começa a descrever. Aí você fala, Naruto, aí ele fala, Jujutsu. E ele descreve, e o arquétipo é o mesmo. É precisamente o mesmo, sabe? Se você entrar em questões assim, mais abertas, assim, mais gerais, por exemplo, a luta do bem contra o mal. Só dá aquele on e off no mic. Que eu vi Opa, o meu vamos brother lá. aqui dando uma mexida no mic aqui. Vamos ver se melhorou. Então, Perfeito. se você vê questões gerais ali, como a luta do bem contra o mal, o vilão, o herói, essa jornada, né, do herói identificando as coisas ali, tudo isso são coisas, são temas universais que são trazidos desde que se começou a contar uma história. Desde a época das cavernas, através das pinturas, quando o homem da caverna saía para caçar e desenhava nas paredes lá um búfalo, como nas cavernas de Altamira, lá, ele estava mostrando isso, que ele foi desafiado, ele correu o risco de morrer, mas ele precisava alimentar a família, e aquele foi o animal antes,
daí ele mostra uma cena como se fosse um quadrinho, né, um storyboard, ele caçando e depois o animal caído. E depois ele preparando o alimento para a família. Então, tudo isso são o quê? São as histórias. O cinema, ele é uma ficção para um enganamento dos olhos, né? O cinema, ele foi feito nas fitas, né, nas fitas de cinema, assim, analógicas, são quadros a quadros, então são os frames, né? Então você tem velocidade de 24, 30, 60 frames por segundo, 60 quadros por segundo. E a velocidade desses quadros girados é que mostram aquela sensação de movimento. Então, nisso você tem, até ali, são imagens somadas atrás das outras, só que filmadas na sequência. Quando você pega um vídeo e grava na sua câmera, você tem a opção de congelar uma imagem e utilizar como fotografia. E essa imagem congelada é esse frame que a gente chama, né? Então a gente pode formar, quando se vai contar uma história e se fazer uma animação, muitas vezes o desenhista ele faz dentro de uma linha geral de história o que se chama na publicidade também o storyboard, que é justamente você a cena 1 está em tal lugar, vai para tal lugar, acontece um fato novo, entra um personagem, cai uma chuva, acontece um outro elemento e alguém resolve e todos vivem felizes para sempre. E nisso você tem pequenas coisas. O universo geek, ele te proporciona algumas coisas, assim, por exemplo, uma outra terminologia, que é o nerd. O nerd. O nerd era o quê? Justamente é o cara que não pratica esportes, que ele fica na dele, ele é, digamos, muito cerebral e pouco físico. E já na cultura geek, você tem uma soma desse fã ou dessa pessoa mais cerebral que gosta de buscar informações, investigar, com o cara que também faz danças, que cria conteúdos, que pratica esportes, que anda com um grupo. Todos eles têm uma coisa muito comum de uma idade que vai de 10 anos de idade a 30 anos de idade e segue a vida inteira, que é ter uma ideia clara de pertencimento, ou seja, eu faço parte de uma turma, que eu tenho interesses comuns, gostos comuns, e essa turma também ela me educa porque ela me mostra novidades que eu não tinha tido acesso, acaba virando um grupo de pessoas até que um informa o outro de coisas, porque são tantas informações que a gente não consegue captar todas. Mas tem um amigo que ele, digamos, se especializou em pegar coisas sei lá, de K-pop. E ali ele te traz. É o cara do RPG, é o cara É do o cara. fighting game, é o cara do, né? Exatamente. Então você tem, digamos, ali autoridades dentro do teu grupo geek que cada um leva a sua expertise para o outro. Então, é um compartilhamento. Isso acaba sendo um exercício de uma coisa muito saudável, literalmente, porque isso aí chama-se saúde social. Então, em vez de achar que o geek e o próprio O nerd. contrário do excluído, né? O contrário do excluído, falar, eu não faço parte de nada, eu sou um esquisito, eu sou um estranho. Não, eu sou um cara que eu tenho a minha personalidade, eu tenho os meus gostos, eu tenho meu grupo de pessoas que tem um alinhamento com as coisas que eu gosto e que me apresentam coisas novas, eu não fico numa zona de conforto eterna, eu não estou em Nárnia, mas eu tenho uma mente imaginativa, e essa mente imaginativa faz com que eu crie coisas. Muita gente acaba, dentro do universo geek, se tornando um profissional dentro de um dos ramos, porque a capilaridade de atividades é enorme. Sim. Só para falar no Brasil, o Brasil é o terceiro maior mercado do mundo de cultura geek. Sabe? Isso assim, movimenta bilhões. E de games Mas também, verdade. E de games também. De games também. Quando eu digo a cultura geek, ela vai Engloba. abranger, ela Sim, vai sim. englobar animes, Cultura esportes, os pop, games, a games. cultura pop, games, porque assim, é um fenômeno mundial. E, e eu acho que isso abre muito mais portas do que deixa, digamos assim, o fã anestesiado dentro de um conjunto
de atividades que ele gosta. Ele deixa, eu vejo uma geração muito mais esperta do que uma geração de 10, 15 anos atrás, sabe? A gente hoje, se não me engano, é a geração Z, né? A última, né? A geração Z. Eu vejo com bons olhos ali. É possível que seja uma nova raça de elfos que está começando a sair por aí. Faço votos para que seja assim, sabe? Porque eu vejo uma molecada muito brilhante. Muito brilhante. Eu não falo molecada pejorativamente. É só para eu ser mais velho. Assim, a galera, a galera. É que em alguns lugares, por exemplo, no Amazonas, galera é símbolo de galeroso, que é o cara da briga, da bandidagem, do crime, né? Do fight ruim, não o fight esportivo. Ali, no né? Rio a gente fala, qual é, moleque? Beleza, pronto. E aí, moleque? Boa, exato. Não, eu vejo coisas assim na periferia do cara... Dá um on e off aí rapidinho no Opa, mic. Vamos lá. A linguagem é aquele negócio. Se ela funcionou, se você se comunicou, você foi bem entendido, missão cumprida. Verdade. É gíria, não é? As próprias gírias, elas têm meio que uma vida útil. Gírias, regionalismos, né? Tudo uma questão, né, cultural. Regionalismos. E algumas coisas ficam, outras com o tempo passam. Às vezes é uma influência de um bordão, de um humorista que falou um negócio e colou, sabe? Isso a origem assim é múltipla, né? É como você pegar uma gíria dos anos 60, você fala assim, não, esse cara é meio tiozão, né? O cara falando é uma brasa, mora, aquelas coisas do Roberto Carlos, né? Então você vai ver assim, naquela época aquilo era símbolo de modernidade. Hoje já é uma coisa que está em desuso, né? Então assim, é só entender, mas é uma língua rica, né? A gente tem essa riqueza de entender. No fim a gente vira quase um dialeto, né? A gíria fala assim, pô, e aí CB, né? CB, o que é CB? Sangue bom, mas sangue é com S, mas o cara falou com C, fala assim, acontecem essas coisas, esses erros, foneticamente o C é quase um S. Então, o WhatsApp é um trocadilho, inclusive, né? É um trocadilho WhatsApp, com WhatsApp. Que o pessoal falava WhatsApp. No inglês, né? E aí, o que tá rolando? O que tá rolando aí? WhatsApp, né? O que tá rolando, né?